Olá! Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso programa. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, desperta muita curiosidade. E também, segundo nossa fonte principal, bastante confusão. Anjos. É verdade, um tema fascinante. Nossa conversa vai ser baseada numa análise bem profunda de Chuck Missler. Ele argumenta que, apesar de serem figuras populares, anjos são um assunto que poucos levam realmente a sério. Sim, e ele diz que parte disso é porque as nossas próprias ideias sobre o que é a realidade são bem limitadas, né? Exatamente. Então, a nossa missão aqui hoje é investigar essas noções, tentar desvendar a perspectiva dessa fonte sobre a natureza do universo e entender como ele conecta tudo isso com descobertas científicas recentes e uma passagem bíblica bem específica, lá de 2 Reis, capítulo 6. E tem um ponto importante que ele levanta. Entender esse reino invisível, como ele chama, poderia até impactar nossa percepção e bem-estar espiritual. Parece intenso. Ok, então. Vamos começar a desempacotar isso. Para começar, é inegável como a cultura popular deu uma bela maquiada na imagem dos anjos, né? Com certeza, totalmente. A fonte lembra de filmes, sabe? Aqueles anjos simpáticos jogando beisebol, ou o clássico A Felicidade Não Se Compra. Ah, sim. Quando um sino toca, um anjo ganha suas asas, aquilo. Isso, e fora os cartões de Natal, a arte da renascença, a gente vê muito anjo como figura delicada, feminina, ou aqueles bebês gordinhos com asas, os querubins. Pois é. E o ponto central que a fonte traz é justamente esse. Essas representações muitas vezes triviais ou assim romantizadas, elas acabam meio que esvaziando a seriedade do conceito, a importância que os anjos reais poderiam ter dentro dessa visão de mundo. Faz sentido. Tira o peso, né? Exato. É como a fonte diz, metáforas reinam onde mistérios residem. A gente usa imagens fáceis porque talvez falte uma compreensão mais profunda. E não é só cultura pop, né? A fonte aponta outras coisas. Sim, sim. Ele menciona a influência de movimentos New Age, alguns grupos ocultistas e até certas interpretações que ele considera não bíblicas dentro de algumas tradições. E tem também a dificuldade enorme de validar experiências pessoais, né? Relatos de quase morte, OVNIs, poltergeists. A fonte pergunta direto: como é que a gente valida isso? Qual critério usar? É uma mistura complicada de informações. Cria uma névoa mesmo. Pois é, dificulta ter um entendimento mais claro do assunto. E é aí que a fonte puxa o tal desafio beriano, inspirado lá em Atos 17:11. Ah, sim, os berianos. A ideia, pelo que entendi, não é só ir lá e conferir na Bíblia, mas ter uma, como ele chama, prontidão de mente. Uma disposição para questionar os próprios pressupostos. Os nossos preconceitos. Exatamente. Não é só conferir versículos, é estar disposto a reavaliar o que a gente acha que sabe. E ele conecta isso direto com as nossas ideias sobre o que é a realidade física. Tipo, talvez o que a gente considera real seja só a pontinha do iceberg. E aqui vem um argumento bem central da fonte, que eu achei interessante. As descobertas da física do século XX, em vez de contradizer a Bíblia, elas poderiam, na verdade, ajudar a gente a entender certos conceitos. Como assim? Ajudar. Bem, a física moderna pensa na relatividade, na mecânica quântica, ela bagunçou totalmente a nossa intuição, né? Sobre espaço, tempo, matéria, causa e efeito. Ah, sim, com certeza. Então, ao mostrar que a realidade funciona de jeitos muito estranhos para o nosso senso comum, a ciência, nessa visão, poderia nos deixar mais abertos para conceitos que antes pareciam, sei lá, pura fantasia, misticismo, impossíveis. Entendi. Tipo, se a própria realidade física já é esquisita, talvez outras coisas não sejam tão absurdas assim. Exato. Essa é a linha de raciocínio. Falando nisso, de vislumbrar algo além do comum, a fonte usa muito uma história bíblica, aquela de Eliseu e o servo dele em Dotã, em 2 Reis 6. Essa é clássica para esse ponto. Conta aí pra gente. Basicamente, o rei da Síria estava super frustrado porque Eliseu, o profeta, sempre sabia dos planos militares secretos dele e avisava o rei de Israel. O cara devia ter um bom informante, ou algo mais. Pois é.
Aí o rei Sírio manda um exército inteiro cercar a cidade onde Eliseu estava, durante a noite. De manhã, o servo de Eliseu acorda, olha pela janela e vê soldados, cavalos, carros de guerra por todo lado. O desespero bate na hora, né? Total. Ele grita: "Ai, meu senhor, e agora? O que a gente vai fazer?" Imagina a cena. E a resposta de Eliseu é surpreendente. Ele fala com calma, não tenha medo, porque os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Só que o servo olha em volta e não vê ninguém, só ele e Eliseu. Exato! Aí Eliseu ora, algo simples: "Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja." E aí, E aí, bum! Acontece a revelação. O servo olha de novo para a montanha ao redor deles e ela está cheia, repleta de cavalos e carros de fogo, um exército celestial que estava ali o tempo todo, mas invisível. uau, que imagem forte! É muito forte. E a fonte usa uma analogia aqui que eu achei bem útil para a gente visualizar. Pensa num editor de texto no computador. Certo? Você digita e vê as palavras bonitinhas na tela, formatadas. Mas tem aquela função tipo mostrar códigos ou revelar formatação, Ah, sim. que mostra todos aqueles comandos esquisitos por trás. Isso. Negrito, itálico, tamanho da fonte, parágrafo. Você normalmente não vê esses códigos, mas são eles que fazem o texto aparecer daquele jeito. Eles estão lá operando nos bastidores. Entendi. A ideia é que teria uma realidade por trás das câmeras, digamos assim? Exatamente. Uma camada de realidade que normalmente a gente não percebe com os nossos sentidos, mas que está ativa e talvez seja até mais real, mais fundamental do que o que a gente vê e toca. Essa é a sugestão da fonte. Interessante essa ideia de camadas. E, para explorar isso mais a fundo, a fonte nos leva por dois caminhos da ciência, né? O macrocosmos e o microcosmos. Isso. O universo em grande escala, a imensidão. E depois o universo em pequeníssima escala, lá nos fundamentos da matéria e energia. A fonte começa pelo grande, pelo macrocosmo. Ok, vamos lá. O que a fonte destaca sobre o universo em grande escala? Bom, um ponto-chave é a ideia de que o universo é finito, não infinito. A física aponta isso de várias formas. Por exemplo, pelo decaimento térmico. Decaimento térmico. O que é isso? É a tendência natural da energia, do calor, se espalhar até que tudo fique na mesma temperatura, bem baixa. Se o universo fosse infinitamente velho, tudo já deveria estar frio, sem energia útil para acontecer nada. A morte térmica já teria chegado. Ah, entendi. Como o fato de ainda existirem estrelas quentes sugere que ele não é eterno para o passado. Exatamente. Sugere que ele teve um começo definido, o Big Bang, ou uma singularidade inicial, como a física chama, e provavelmente terá um fim também, finito no tempo. E além de finito no tempo, a questão das dimensões, né? Isso sempre me confunde um pouco. É confuso mesmo, mas a fonte explora bastante isso. Einstein já mostrou que não vivemos só em 3D, largura, altura, profundidade. Ele juntou espaço e tempo num tecido só de 4 dimensões. Certo, o espaço-tempo. Isso. Mas a física teórica foi além. Teorias como a das supercordas, por exemplo, precisam de mais dimensões para a matemática funcionar. A fonte menciona que algumas versões falam em até 10 dimensões espaciais. 10. E onde elas estariam? A ideia é que a maioria delas estaria enrolada, compactada, tão pequenas que a gente não percebe no nosso dia a dia. Nosso universo de 4D seria só a superfície visível de uma realidade maior, que eles chamam de hiperespaço. Caramba, é difícil até de imaginar a escala disso tudo. É absurda. A fonte até cita um modelo de um astrônomo, Robert Burman, para dar uma ideia. Imagine que a distância da Terra ao Sol é 1 polegada. Só 1 polegada. Ok. Nesse modelo, a estrela mais próxima da gente, Alpha Centauri, estaria a mais de 4 milhas de distância. Nossa, mais de 6 quilômetros. Isso mostra como o espaço é vasto e vazio na nossa escala. Exatamente. E essa vastidão levanta outra questão que a fonte aborda. Que forças realmente dominam o universo lá fora? A gente pensa logo na gravidade, né?
Sim, planetas, estrelas. Mas a fonte argumenta que, em escalas cósmicas, interestelares, a gravidade na verdade é muito fraca. O eletromagnetismo seria incrivelmente mais forte, tipo trilhões e trilhões de vezes. Sério, mais forte que a gravidade? Muito mais. Isso sugere que a dinâmica do universo em larga escala talvez seja melhor descrita como um universo de plasma, dominado por partículas carregadas, campos elétricos e magnéticos, e não tanto pela gravidade. Interessante. E a fonte também acha que a Bíblia fala disso, de alguma forma. Sim, ela vê ecos disso em passagens que falam sobre Deus estendendo os céus, como se o espaço fosse um tecido mesmo, que pode ser esticado. Tem várias referências em Jó, Salmos, Isaías. É verdade, lembra dessas passagens. E não só esticado, a fonte vai além, aponta versículos que descrevem o espaço como algo com propriedades quase físicas, que pode ser rasgado, como em Isaías 64. Rasgado? Sim, ou envelhecer como roupa, no Salmo 102, ser abalado, em Hebreus 12, queimado, em 2 Pedro 3, dividido, no Apocalipse, e um ponto que a fonte acha crucial, ser enrolado como um pergaminho, em Hebreus 1 e Isaías 34. Enrolado como um pergaminho, o que isso implicaria? Matematicamente, para você conseguir enrolar algo como o nosso espaço tridimensional, você precisaria de dimensões extras, um lugar fora para onde dobrar esse espaço. Entende? Acho que sim. Como tentar dobrar uma folha de papel no ar precisa da terceira dimensão para fazer a dobra. Exatamente. E isso leva a uma especulação bem ousada da fonte. Será que a queda lá em Gênesis 3, a tal maldição, não teria causado uma espécie de fratura na realidade? Uma fratura, como assim? Talvez uma realidade original com, digamos, 10 dimensões tenha se dividido. Aí ficou o nosso universo físico, de 4 dimensões, espaço-tempo, que está sujeito à entropia, ao decaimento, como Romanos 8 fala da criação sujeita à vaidade. Certo. E as outras 6 dimensões teriam se tornado um reino espiritual, agora enroladas, compactificadas, não diretamente acessíveis para nós. Uau, isso é bem diferente. É bem diferente. A fonte até menciona que um rabino do século XIII, um tal de Nachmanides, estudando Gênesis, já tinha concluído que existiriam 10 dimensões, 4 que a gente pode conhecer e 6 que estariam ocultas. Século XIII. Antes da física moderna. Pois é. E para dar um indício de que talvez o próprio tecido do espaço não seja fixo e imutável, a fonte cita pesquisas que sugerem que algumas constantes físicas, tipo a velocidade da luz, podem ter mudado ao longo do tempo cósmico. Até citam a Scientific American dizendo algo como: nosso universo é apenas uma sombra de uma realidade maior. Forte essa frase. É. Então, a conclusão da fonte sobre o macrocosmo é essa: um universo finito e multidimensional. Ok. Se o universo gigante já é assim estranho e multidimensional, a fonte diz que o mundo do muito, muito pequeno, microcosmo da física quântica, é ainda mais bizarro, né? Exato. É lá na base que as coisas ficam realmente esquisitas. Para ter uma ideia da escala que a fonte usa, imagina um núcleo de um átomo como uma bola de golfe. Ok, uma bola de golfe. O elétron mais próximo estaria a quase 5 quilômetros de distância. 5 quilômetros? Sim. Isso mostra que a matéria que a gente acha tão sólida é, na verdade, quase que inteiramente espaço vazio. A razão de volume é absurda, tipo 10 elevado a 15. É como comparar 1 segundo com 30 milhões de anos. Caramba. Aí a fonte pergunta: quão sólido é, sei lá, este púlpito ou esta mesa que a gente toca? Exatamente. A solidez é mais uma percepção nossa do que uma realidade fundamental. E o que acontece nesse nível quântico? O que a fonte destaca? Primeiro, a ideia de que tudo é feito de pacotes indivisíveis, os quanta. Energia, momento, talvez até o próprio espaço e tempo não sejam contínuos, mas sim granulados, digitais. Existem limites mínimos, as unidades de Planck. Abaixo dessa escala minúscula, a própria ideia de lugar exato parece se dissolver. Lugar exato se dissolve. É.
perde o sentido. E isso leva a um dos fenômenos mais malucos, a não localidade. Não localidade. O que é isso? Basicamente, experimentos confirmaram, baseados no trabalho de John Bell e Alan Aspect, que duas partículas que interagiram uma vez podem ficar conectadas de um jeito estranho. Se você medir uma propriedade de uma aqui, a outra, mesmo que esteja do outro lado do universo, parece saber instantaneamente e se ajustar. Instantaneamente. Mais rápido que a luz? Aparentemente sim. É como se a distância entre elas não importasse nesse nível fundamental. Isso quebra totalmente nossa noção de causa e efeito local, de que as coisas só influenciam o que está perto. Que coisa doida! É muito doido. A realidade quântica funciona com probabilidades, não certezas. E o próprio ato de observar parece mudar o resultado. O Niels Bohr, um dos pais da quântica, disse aquela frase famosa: "Quem não fica chocado com a teoria quântica não a entendeu." Faz sentido ele ter dito isso. Pois é. E aceleradores como o LHC, lá no CERN, continuam tentando explorar esses limites. Então, a conclusão da fonte sobre o microcosmo é: a realidade na sua base parece ser digital, quantizada e não local, interconectada de um jeito que a gente mal compreende. Certo. Então, vamos juntar as peças. Temos o macrocosmo. Finito, multidimensional, talvez com 10 dimensões no total. Isso. E temos o microcosmo, quantizado, operando nessas dimensões mais profundas, e com essa conexão instantânea estranha, a não localidade. Com base nisso tudo, a fonte chega a uma conclusão sobre a nossa realidade. Qual é? A conclusão é que nós vivemos num domínio que tem características de uma simulação, ou de uma realidade virtual digital, dentro de um quadro muito maior. É uma conclusão forte. Uma simulação. Uau! E onde entrariam os anjos nisso tudo? Exato. Aí que a fonte introduz o termo metacosmo. Seria o reino ou a realidade que existe além dos limites do nosso universo físico conhecido, tanto macro quanto micro. Além do nosso universo. Sim. E é nesse metacosmo que entidades como os anjos, segundo essa visão, operariam. Eles estariam livres das restrições do nosso espaço-tempo de 4 dimensões e talvez até das leis quânticas como a gente as conhece aqui. Entendi. Estariam numa plataforma diferente, digamos. Exato. E para ajudar a gente a ter uma mínima ideia de como seria interagir entre dimensões diferentes, a fonte usa aquela analogia clássica de Flatland, a Planolândia. Ah, eu já ouvi falar disso. Seres que vivem num mundo de 2 dimensões, né? Uma folha de papel. Isso. Para eles, só existe frente, trás, direita, esquerda. Não existe para cima ou para baixo. Se um ser tridimensional como nós interagisse com eles, pareceria pura mágica. Como assim? A gente poderia, por exemplo, tocar em 2 pontos do mundo deles ao mesmo tempo sem ter que viajar pela superfície deles. Ou se a gente passasse um dedo através do plano deles. O que eles veriam? Eles veriam só uma forma 2D, tipo um círculo, a seção transversal do dedo, aparecer do nada, talvez mudar de tamanho enquanto o dedo passa e depois desaparecer. Para eles, seria incompreensível. Nossa, é verdade. Dá um nó na cabeça pensar nisso. Visualizar dimensões acima da nossa é muito difícil. É intrinsecamente difícil. A gente só consegue pensar em projeções, como a nossa sombra, que é 2D, ou em desdobramentos. A fonte menciona o Tesseract. Tesseract. O que é isso? É uma tentativa de representar um cubo de 4 dimensões. Como a gente desenha um cubo 3D numa folha 2D desdobrando ele, o Tesseract é como um hipercubo 4D desdobrado no nosso espaço 3D. É uma forma geométrica complexa. E a fonte menciona uma pintura. Sim, do Salvador Dalí, Corpus Hipercubus. Ele usa justamente um Tesseract desdobrado como a cruz onde Cristo está crucificado. Uma forma de sugerir, artisticamente, uma dimensão extra naquele evento, talvez. Que interessante. E a fonte conecta essa ideia de operar em mais dimensões com algum relato bíblico específico também, né? Sim, conecta com a aparição de Jesus aos discípulos depois da ressurreição, lá em João 20, a cena famosa da sala trancada. Conta pra gente. Os discípulos estavam reunidos, com medo, portas trancadas, e de repente Jesus aparece lá, no meio deles. Simplesmente aparece. Exatamente. E o ponto crucial que a fonte destaca é que ele faz questão de mostrar que não é um fantasma, não é uma visão. Ele diz:
Toquem em mim e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Ele até come peixe com eles para provar que é físico. Certo, ele era tangível. Mas como ele entrou? Aí está o ponto. Ele apareceu dentro de um espaço fechado que tem 6 lados, chão, teto e as 4 paredes, sem usar nenhuma porta ou janela. Para a fonte, isso seria uma demonstração clara de alguém capaz de navegar ou operar através de dimensões espaciais extras. Alguém não limitado pelas 3 dimensões que restringem o nosso movimento normal. Entendi, como se ele pudesse entrar pela 4ª dimensão ou algo assim. Essa seria a ideia. E a fonte ainda faz uma alegação disso com uma passagem em 1 João capítulo 3, versículo 2, que diz aos crentes: seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Seremos semelhantes a ele. O que a fonte tira disso? A interpretação que a fonte propõe é que essa semelhança não seria só no caráter, ou espiritualmente. Talvez incluísse também uma natureza transformada, um corpo glorificado, capaz de operar ou perceber essa realidade hiperdimensional que Cristo demonstrou. Ver Jesus como ele é implicaria, talvez, transcender as nossas limitações dimensionais atuais. Uma transformação bem radical, então. Bastante. A fonte também acha curioso que em Efésios 3, quando Paulo fala da imensidão do amor de Cristo, ele menciona 4 dimensões: largura, comprimento, profundidade e altura. Ele usa 4 termos, o que a fonte acha sugestivo. Uau! É muita coisa para processar mesmo. Vamos tentar recapitular rapidinho. A análise de hoje, vinda dessa fonte, sugere que a nossa realidade, o que a gente percebe, pode ser só uma fatia bem fina de uma existência muito maior, multidimensional. Exato. As imagens que a gente tem de anjos da cultura pop seriam simplificações, talvez até enganos, mas a fonte propõe um quadro onde seres assim poderiam sim existir, num tal de metacosmo. E conecta essa ideia com conceitos bem avançados da física moderna e com interpretações específicas da Bíblia. É isso? É uma boa síntese. Na perspectiva apresentada pela fonte, os anjos seriam seres desse metacosmo, operando fora das restrições físicas que a gente conhece. E por que seria importante entender isso? Qual o significado final? Bom, para a fonte, entender essa possibilidade é relevante porque pode mudar a forma como a pessoa encara o universo, a realidade e até o lugar da própria humanidade nisso tudo. Deixa de ser um universo puramente materialista e fechado. O material original até indica que teria mais para explorar, né? Sobre características específicas desses seres, hierarquias angélicas, a ideia de um conflito espiritual, mas aí já seria assunto para outra conversa, claro. Com certeza. Daria outra análise profunda. Mas fica aqui, então, uma provocação final para quem nos ouve refletir, inspirada nessa linha de raciocínio toda. A gente vê a fonte traçando paralelos bem intrigantes entre ideias da física de ponta, mecânica quântica, múltiplas dimensões, não localidade, e descrições que a gente encontra em textos muito antigos sobre o que chamamos de sobrenatural. É uma conexão curiosa, sem dúvida. Então a pergunta é: e se aquilo que foi descrito lá atrás como sobrenatural fosse, na verdade, um vislumbre, uma percepção inicial de uma ordem natural muito mais profunda, muito mais complexa? Uma realidade cujas regras e estruturas a nossa ciência só agora está começando a talvez mapear ou vislumbrar. O que isso implicaria para nós? Uma boa pergunta para se pensar. Fica aí a reflexão. Muito obrigada por nos acompanhar nessa investigação hoje. Obrigado pela conversa.